convite, o chamado para você fazer parte da igreja, em especial da Renovação Carismática. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Raminho, mais uma vez pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Falar do chamado de Deus na minha vida é muito importante, porque eu acho que foi foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje. E através desse chamado, as coisas que ocorreram e que estão ocorrendo e que irão ocorrer debaixo da proteção do Senhor, elas são maravilhosas. Mesmo as coisas ruins, mas a gente tem a força para lutar e vencer. E esse chamado surgiu, eu gostava muito de festas, gostava muito de estar naquele oba-oba, né? E Rodolfo Rodrigues, nosso amigo, que hoje, não sei se ele está em São Paulo, trabalhando, ele vive rodando pelo país, né, trabalhando. E Rodolfo, a gente tinha uma amizade, e começou uma amizade lá no depósito de Bujão, onde hoje é a oficina motociclo de Irandi. Olha aí, eu com água aí para Rodrigo. Vem uma aguinha, Água para... sempre bom. E nessa amizade, né, ele foi fazendo o convite, né, para a gente participar do grupo de oração, tudo. Quando chegou lá na igreja, no primeiro grupo de oração, eu conheci uma pessoa conhecida como Forte. Sou eu. Ramos Forte, né, que me acolheu, que foi aquela coisa, e a gente foi construindo esse ciclo de amizade. E acabou que Deus usou de vocês dois, né, para que a gente pudesse estar ali, para que eu pudesse conhecer os caminhos do Senhor. E tantas outras pessoas naquela época, Jéssica, Maria José, quantas vezes eu chegava na igreja, muitas vezes chorando, até mesmo por problemas familiares, problemas pessoais, problemas de... Todo jovem ele sonha, né, amigo? Muito. Todo jovem tem seus sonhos, e naquela época eu tinha sonhos, né? E eu não encontrava saída, porque... Não sei nem se eu estou atropelando, mas... Não, pode se ficar à vontade. Falando demais, você pode me Não, interromper. o momento é seu. Porque naquela época, quem me conhecia sabia que eu não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário, essa história para mim foi o que me fez ser um pouco melhor. Eu sei que, como eu costumo dizer, que eu ainda não presto. É que na realidade eu creio que sofrimento, batalhas, faz a gente crescer, né? Como humano, como gente, né? Acho que a verdade é essa. É verdade. E eu ajudava meu pai, né? E vendendo as coisas, tudo no meio da rua. O famoso Rodrigo Macaxeira. Vendia macaxeira, batata, saía gritando no meio da rua. E era a maior satisfação quando eu chegava com o carro de mão vazia só com a balança, né? Pra mim aquilo ali era como se eu chegasse pro meu pai e dissesse assim: eu consegui, eu venci mais uma batalha hoje em poder ajudar, né? E tudo isso me fez ter esse olhar para o Senhor, né? Então essa caminhada na igreja, essa caminhada na Renovação Carismática Católica, em especial o grupo de oração Unidos em Cristo aqui no nosso município, no qual eu tenho um amor imenso, porque foi lá onde eu conheci a Jesus, porque foi lá onde várias pessoas aqui da nossa cidade conheceram Jesus, mesmo aqui estão afastadas. Mas eu creio que a semente desse grupo de oração Foi plantada. foi plantada. Exatamente. E dá frutos. Não tenho certeza disso. Então, assim, mais ou menos a minha caminhada na igreja se iniciou assim. No meio dessa eu falei um pouco dessa minha rotina diária, da labuta diária, né? Entre estudos, trabalho, igreja. E foi nessa turbulência que o Senhor, ele olhou para mim. O Senhor colocou anjos na minha vida, você, Rodolfo, para que a gente pudesse conhecer o Senhor. Até aí você conheceu a renovação, conheceu a Deus, né? De verdade, acho que quando a gente se permite, principalmente quando a gente faz o seminário do Espírito Santo, você passa a ter outro olhar até para você mesmo, né? Em atitudes, em como falar. Eu sempre falo que até um não você tem que saber dar na vida, porque se você sabe dar um não da forma certa, a pessoa volta. Aí veio a coordenação,
você foi coordenador do grupo de oração do Cristo. Nos fala aí como foi essa fase. Não foi uma fase fácil, o final, né? Foi muito difícil, foi muito árdua. Eu estava presente e eu vi que era um momento que você, querendo ou não, você sofreu mais uma vez. Conta aí pra nós. Fui coordenador do grupo de oração Unidos em Cristo, creio que por 2 anos, se não me falha a memória. Né? E foi um período muito, muito tenso, né? Não porque, por não ser prazeroso, não é por isso, muito pelo contrário, super prazeroso servir ao Senhor sempre onde Ele nos chama, mas porque a gente se preocupa demais, porque a gente quer ver a obra do Senhor caminhar, porque o grupo de oração, ele é de Deus, né? O grupo de oração Unidos em Cristo, ele é de Deus e ele nunca vai acabar, porque é aquilo que é de Deus. E isso eu aprendi, tem um padre, que é padrinho meu também, um amigo queridíssimo, o padre Jailton, ele sempre me dizia isso. Aquilo que é de Deus, meu filho, nunca acaba. As batalhas virão. A gente pode até pensar que acabou, mas aquilo que é de Deus, ele sempre vai prevalecer. Deus sempre prevalece em tudo. Então, assim, para mim foi um momento muito árduo, uma missão muito árdua que Deus me deu, né? Mas assim, eu saí da coordenação do grupo de oração, passei por aquele momento, né? Deus sabe o quanto o meu coração ele estava de uma forma aflita por ver tantas pessoas que participavam do grupo de oração e muitas vezes não estavam frequentando, mas Deus ele colocava no meu coração sempre que eu tinha uma missão. E a missão no grupo de oração naquela época não era que o Senhor colocava muito forte no meu coração, no núcleo de serviço, não era de quantidade, não era de silenciar, era de iniciar uma reconstrução, né? E eu tenho essa visão, né, que naquela época a gente fez um seminário de vida, e o seminário de vida, para quem conhece o seminário de vida como foi justamente na época que a renovação estadual, a gente recebeu um direcionamento, né, da renovação nacional, a renovação estadual, que nos direcionou que não era mais para ser feito em 2 dias, e sim em vários dias, né, e com o pessoal dos servos de partilha ali junto. Então quem conhece a estrutura do seminário de vida sabe bem do que é que eu estou falando. Olha, Rodrigo, só não cortando aqui teu raciocínio, Leide, esposa de Emanuel, falou que o programa está top com você, viu? Continue. Obrigado, Leide, um abraço para você, para Emanuel, amigos queridíssimos mesmo, que a gente traz no coração. Emanuel também, para não cometer uma injustiça, foi uma das pessoas que foi muito presente em minha vida, logo no início. Você, Rodolfo, Emanuel, a gente formou um ciclo de amizade. Mil perdões, Emanuel. Mas Emanuel foi até hoje, é um amigo queridíssimo que eu trago no meu coração. E concluindo, né, essa fase da coordenação do grupo de oração, o Senhor ele colocava isso, que era um momento de reconstrução. A gente chegou aí, Raminho, pegar pregador em Nova Cruz, em Barra de Cunhaú, e a gente tinha que conseguir carro, a gente tinha que conseguir almoço para essas pessoas, a gente tinha que, e assim, tudo muito difícil. Na época tudo era muito difícil. Tudo muito difícil. Eu falo que hoje as coisas são, entre aspas, assim, bem mais fáceis, porque assim, naquela época até um lanche para você conseguir se tornava uma coisa gigantesca, tamanho do mundo. E hoje assim, as coisas melhorou, vamos dizer, nesse ponto, né? E concluindo essa questão do grupo de oração, eu, assim, talvez eu pudesse ter ouvido mais, ter sido mais ousado no Senhor, talvez eu fui falho nisso, mas eu tenho uma clareza no meu coração muito grande que eu não entreguei o grupo de oração para a coordenadora, para a Maiara, com muitos servos, não entreguei. Com um grupo de oração cheio na igreja nos sábados, não entreguei. Mas eu entreguei o grupo de oração, consegui, pela graça de Deus, eu não. Deus foi lá
E o núcleo de serviço, na verdade, da minha época, entregou o grupo de oração por aquele seminário, com pessoas que até hoje dá frutos e frutos 100 por um. Então, você pode ter certeza que você entregou com o seu melhor. Isso. Eu quis dar o meu melhor. Né? Talvez eu fui falho porque a gente é falho. E assim eu percebi que as pessoas que participavam daquilo, o que me alegrava, eu me afastei um pouco porque eu precisei de um tempo. Todo mundo precisa de um retiro espiritual. Todo mundo precisa um pouco se aquietar, silenciar. Mas eu ficava rezando e ficava olhando e ficava louvando a Deus porque algumas pessoas que começaram a participar do núcleo de serviço na época da minha grande amiga Maiara, amiga, prima, irmã, que eu também trago no coração. Maiara que se encontra nesse momento no seu trabalho, né? Do Campo Construções. Ela também tem seu programa aqui, no caso foi ontem, Noite Sertaneja, com músicas maravilhosas. Maiara e Maraísa, né? Marília Mendonça, que ela quase não é fã. Alô pra você, viu, gata? Você não é boa não, você é mel. Participei também do programa dela, escutando ontem de casa. E assim, eu percebi que algumas pessoas que participavam ali daquele núcleo, as pessoas que estavam ajudando ela, foram algumas pessoas mais antigas, mas também algumas pessoas novas que eram daquele seminário de vida. Então, me alegrava, porque através daquele seminário essas pessoas estavam e estão até hoje ajudando o grupo de oração. E a partir, né, da coordenação de uma área, do núcleo de serviço dela e daquelas pessoas que participaram, a gente está vendo uma obra gigantesca agora com o Lucas, com o pessoal, com o núcleo que está. Deus ele colocava muito forte na minha época, quando a gente pensava que o grupo de oração tinha acabado, Raminho, Deus colocava uma moção que ele dizia o seguinte: o grupo de oração, ele ainda vai incendiar o Agreste, o grupo de oração ainda vai contagiar as pessoas no nosso município e nas cidades vizinhas. E isso vem acontecendo. Com certeza. Rodrigo, o Senhor te confia algo a mais esse ano, né? Você vai narrar a paixão de Cristo. Isso te dá medo? Me dá... Não necessariamente, não. O sentimento não é medo, mas como é que eu posso descrever o sentimento que me vem? Receio de não fazer o melhor para o Senhor, que a gente sempre quer dar o melhor. Mas narrar a paixão de Cristo é algo muito grandioso, né? Algo grandioso. Porque, assim, acima de tudo, eu sempre falo que você tem que viver, né? Aquilo que você está falando, aquilo que você está narrando. Mas se o Senhor te confia, é porque Ele sabe da sua capacidade. Vamos mudar o rumo da prosa? Vamos falar sobre enfermagem, a área onde você atua também, por onde você passa, você só deixa bons frutos. Pode ter certeza disso. Todo mundo que fala em Rodrigo Torres ou Rodrigo de Joãozinho de Sueli só fala desse menino ímpar que você é. Desde quando te aflorou essa vontade de atuar na saúde, que é algo tão desejado por todos? Foi desde de criança, pelo fato da sua mãe fazer parte. Você chorou? Se emocionou? Conta aí pra nós. O público tá doidinho aí, vibrando, querendo saber como foi essa vontade. Eu lembro que uma vez você tinha passado, ia começar a fazer a faculdade, e nós fomos com um show de cantores de Deus. E eu vi ali que você chorava. Eu não sei se era assim o que você estava esperando pelo que te aguardava futuramente. Não sei se você lembra desse acontecido lá em Cambaretama, um show que nós fomos para Cantores de Deus. Lembro sim. Foi uma fase muito importante, mas também muito difícil na minha vida, sabe? O engraçado é que, na verdade, na época que eu prestei vestibular, ainda não era o Enem. Hoje em dia os jovens estão acostumados a prestar o vestibular pelo Enem. Você vai lá, faz a inscrição no ProUni, no SISU. Na minha época não, era 3 dias. Me lembro, foi eu, Piedade e Maiara. A gente não era muito acostumado a ir para Natal, a gente foi lá, dormimos os 3 lá na casa da minha avó. E... A saudosa. Dona Lindalva.
saudade, muita saudade da minha avó. Ela faz parte da minha índole. É uma pessoa incrível. Lembrar dela sempre é bom. Dela e da minha outra avó, Vó Maria, né, que com sua simplicidade, abrindo um parênteses aqui, Ave Maria. São duas pessoas na minha vida que eu carrego no meu coração. Minhas duas avós. Muito, me ensinaram muito, muito. Minha avó Lindalva falava muito e me aconselhava muito. Minha avó Maria, ela era mais nos atos, a forma de ser. Né? Então, assim, eu via nela, abrindo um parênteses aqui. Pode ter certeza que o legado dela foi deixado nas suas atitudes, no homem de caráter que você é hoje. Pode ter certeza disso. Amém. Então, voltando, né, ao assunto da enfermagem, eu prestei vestibular nessa época para História e Geografia. Minha primeira opção era História e minha segunda opção era Geografia. A enfermagem nunca entrou nos planos, na verdade. E eu fiz o Enem. E no Enem eu consegui uma nota que eu coloquei lá História e coloquei Enfermagem. Botei Enfermagem. Isso aí, eu acho que Deus orientando me fez colocar Enfermagem. E consegui meia bolsa do ProUni de enfermagem. E na época eu tinha uma amizade muito grande, o diácono Jailton, que hoje padre Jailton, estava por aqui. Eu me lembro que eu fui pedir um direcionamento, né? Aí ele disse: padre, eu consegui essa bolsa, mas eu tenho que pagar a outra metade. Né? Minha família, a gente tem condições de viver diariamente, né? Mas assim, condições de me manter em Natal, de tudo, mesmo tendo minha avó lá, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de dar trabalho a ninguém, de dar despesa a ninguém. Eu acho que é um defeito meu, é um orgulho, talvez. Eu sei que é um defeito muitas vezes, porque a gente precisar das outras pessoas. A gente necessita, Deus quer isso de nós. Nós somos feitos para isso, para necessitar um do outro e um do outro ajudar. Né? E isso me ensinou também. Deus ele foi construindo na minha vida uma forma em que tudo ele encaixava os ensinamentos dele. Né? E na época o padre disse novamente essa frase: meu filho, o que é de Deus não vai dar certo. Siga em frente. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Deus ele vai providenciar tudo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu chorava e fui. Eu tinha feito, tem uma história curiosa, tem um tempinho para contar essa história? Fique à vontade. Temos até a meia-noite. Oh, coisa boa. Deixa eu só mandar nossa amiga Nazaré, mãe de Natalina, né? Sua cunhada Dade. Tá mandando, falou que o programa tá muito bom, com o Rodrigo Torres. Obrigado, viu, Nada? Tá sensacional. Hein? Tá sensacional, ela falou. Um abraço para minha amiga Nazaré. Nazaré é uma pessoa incrível, ela memória do nosso coração, uma pessoa que entrou na nossa vida há 5 anos atrás, quando a Manuela nasceu. Né? E assim, que a gente tem uma estima, ela não sabe o tamanho da gratidão que eu, Piedade, e creio que a Manuela Maria tem por ela, pela vida dela, por tudo que ela fez por nós. Ave Maria faz até hoje, né? Com certeza. Um abraço, Nazaré. Conte a história. E a história foi o seguinte, amigo. Deus ele começou a sua providência, Deus ele começou a agir. Porque eu tinha passado nas cotas, né? Eu me considero pardo, né? E eu fiz para pardo, né? Só que na minha certidão de nascimento não tem nenhuma cor. Então eu entrei lá, esperei meia hora para ser atendido lá na UNP, onde eu consegui a bolsa do ProUni, meia bolsa de 50%. E o rapaz, quando eu cheguei para ser atendido, o rapaz disse: me dê seus documentos. Entreguei os documentos. Me dê o documento que comprova que você é pardo. Beba água. Obrigado. Me dê o documento que você comprova que é pardo. Aí eu disse: eu não tenho. Devia estar na certidão do nascimento.
né? E não estava. A providência de Deus começou aí. A providência de Deus eu acho que começou no início quando eu nasci. Porque quando eu nasci, eu era branco como leite nas minhas fotos. E de repente minha cor foi mudando. Eu particularmente me considero pardo. Eu já tinha um propósito aí, né? Deus já tinha um propósito aí. Porque ninguém colocou a cor naquela certidão de nascimento. E quando eu cheguei lá, eu saí da mesa triste, chorando. Quando eu cheguei na porta da universidade, eu lembrei, mãe querendo me consolar, mãe, eu fiz minha reservista. E o papelzinho da reservista, que eu nem tinha recebido a reservista ainda, eu estava com aquele comprovante que eles entregam para depois você ir lá retirar. E nesse documento, mãe, tem que eu sou pardo. Vamos voltar lá. Aí voltou. Cara, aí eu fui lá no senhor, moço, esse documento aqui vocês aceitam como oficial? Ele disse, aceita, pronto, tá resolvido, mas aí você tem que esperar. Raminho, eu acho que foi o dia que eu disse assim, que veio na minha mente, poxa, você pode atender todo mundo aqui, eu vou ficar aqui até meia-noite, como você disse aí agora, porque eu vou esperar, porque Deus está aqui, Deus está tomando conta, aí ali já começou a agir de Deus. E a história não para por aí, porque quando foi, eu passei um semestre, 6 meses. Quando foi em janeiro, fevereiro, que eu retornei, né, eu vi que as coisas na minha casa não estavam fáceis. Aqui. Que minha mãe realmente estava fazendo das tripas coração junto com meu pai para poder me sustentar lá em Natal. Né? E não era muito. O que minha mãe me dava era R$200 na época, né? Um alô pra ela, né? Que eu creio que ela esteja ouvindo. Um alô aí pra minha mãe, minha amada mãe. Sueli Torres. Sueli Torres. Um abraço. Minha comadre maravilhosa. E assim, Raminho, eu vi que estava sendo difícil. Né? Porque naquela época, como você falou, tudo era mais difícil. Tudo. Né? O acesso, hoje em dia você tem um ônibus na porta, hoje em dia você tem um ônibus que leva e traz. E é mais fácil. Né? Hoje em dia, tudo você é celular. O professor manda um slide, você abre no celular, você estuda. Antigamente, ou a gente fazia a impressão dos slides, ou ia para... Era um gasto a mais, né? Um gasto a mais. Eu ia para a biblioteca estudar nos livros. Nem sempre aquele livro ia de encontro com aquilo que o professor passava. Então você tinha que mesclar, estudar pelo livro, mas também estar sempre de olho nos slides do professor. E a única maneira, computador eu não tinha ainda. Eu consegui um computador quando eu estava terminando a faculdade. Enfim, eu ia desistir. Quando já estava próximo de terminar? Não, já iniciando o segundo semestre. No início de tudo. Eu ia desistir. Já tinha colocado isso na minha mente. Ia falar para minha mãe, estava só esperando chegar o final de semana para me retornar e dizer para ela, mãe, eu vou fechar, vamos ver como é que vai ser. Eu tinha muito medo. Mas diante de tudo isso você tinha assim aquela esperança em Deus que algo de novo iria acontecer? Tinha. Sempre tinha uma chama. E eu era uma pessoa que não confiava em Nossa Senhora. Sério? Eu era um católico da renovação, mas que não confiava muito. Essa zoadinha é no meu ou no seu? De vez em quando, acho que é no dele, né? No seu, vai. Um pouquinho. Outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. E Deus, Ele quis, Raminho, que fosse por Nossa Senhora. Eu rezava o texto todos os dias. E eu entreguei nas mãos de Nossa Senhora. E pasmo, quando deu umas 5h30 da tarde, num dia que eu sou muito ruim de gravar dia, mas isso foi no mês de final de fevereiro. O telefone da casa da minha avó toca, cara. Minha tia atendeu. Gostaria de falar com o Rodrigo, a mulher dizia do outro lado. E minha tia me chamou, fui atender. Olha, faça o seguinte, a gente tá aqui na 5ª chamada do ProUni. Cara, era a 5ª chamada do ProUni, porque eu tinha feito o Enem novamente.
a busca dessa bolsa integral para não pagar nada na faculdade. E na quinta chamada, ou seja, ligaram para 1, para 2, para 3, para 4. Aí tinha que ser pra você. Deus estava guardando para mim. Nossa Senhora providenciou aqui. E ela disse, vem aqui amanhã. Você tem como vir amanhã? Porque amanhã também é o último dia da gente enviar a documentação para o Ministério da Educação, para tudo, para o sistema do ProUni. E você tem que vir amanhã, porque se você não vier amanhã, não tem como. Não veio nem para Espírito Santo. Não, porque não tinha chegado também nem o final de semana. E eu liguei para a mãe, mãe, pelo amor de Deus, traga meus documentos. Minha mãe veio de manhã. Cara, eu consegui a bolsa do ProUni integral. Deus ajuda novamente. Deus age. Quando a gente menos espera, ele vem com sua providência. E assim, eu queria falar, Raminho, já, desde já, para os jovens, sabe, de hoje em dia. Eu tenho esse testemunho para dar e é um testemunho que eu dou em todo canto que eu chego, porque a gente vê uma juventude tão, com tudo aí na mão. Antigamente era tudo difícil, cara. Antigamente a gente não tinha esses IF, aí a gente não tinha universidade. Eu me lembro que eu fiz uma prova dos Correios e eu escutei de uma pessoa querida demais, que eu trago no meu coração, muito próximo a mim. Oh, me deixe disso, você nunca vai conseguir. E essa palavra me marcou. Querendo não, Eu assim, fiz... não é nem tanta palavra, é de quem vem, né? De quem vem. E eu fiz dessa palavra não uma pedra na minha frente, mas um degrau para me subir, sabe? E subiu. E subir. Então, é um recado que eu deixo também para os jovens, sabe? Cara, não desista. Tá difícil, é difícil para todo mundo, cara. É difícil para todo mundo. Vamos lá olhar os comentários. Luiz, meu cunhado? É. Luiz Carlos falou que você é o enfermeiro favorito dele, viu? Um abraço, Luiz. Meu amigo. Simone tá falando que seu testemunho é lindo. E é lindo mesmo, Simone. Um grande abraço pra você, viu? Nossa Senhora não desampara, Simone.